conseguiu acessar o material semana passada? No Notion, né? É? Ai, ótimo. Ó, gente, eu vi que muita gente faltou a semana passada, eu vou explicar de novo. Todo o material a gente vai colocar no Notion, que é esse endereço aqui. Então, tudo que eu vou passar hoje, a aula gravada, eu estou gravando a aula, eu passo para o YouTube, subo lá, tudo vai estar disponível lá, inclusive os exercícios, tá? Então, para quem estava semana passada, essa semana a gente vai começar com os princípios de design, que é a base do design, e a gente vai falar sobre 3 bases do design aqui, dos princípios. Gente, a gente tem aqui os 3 princípios. Na verdade, é um tema meio polêmico, porque tem gente que fala que é 4, tem gente que fala que é 12, mas eu prefiro falar que são 3, e dentro desses 3 ter vários outros subdivididos, né? Então, dentro desses 3 princípios aqui, a gente tem o equilíbrio, que é o alinhamento e o espaçamento. A ênfase, que a gente pode dar um destaque por hierarquia ou por peso, a gente vai ver mais pra frente. E repetição, que é a consistência, que a gente chama de unidade também. Começando aqui com o equilíbrio, a gente tem um alinhamento. Todo mundo já viu alguma vez esses símbolos aqui? Comum, né? Então, assim, ele é bem intuitivo. Esquerda, direita, os risquinhos ali são os conteúdos e a ordem que eles estão distribuídos, ou para lá, para cima, para baixo. No Figma, pessoal, o alinhamento a gente dá por diversas formas. Tem essa forma que é por bloco, então pode perceber que tem 3 blocos, então é um conjunto, né? Então a gente mexe ali pelo auto layout ou lá em cima, tá vendo ali no cantinho lá de cima? Que é a forma que eu mostrei agora há pouco. Daqui a pouco a gente vai explorar lá no laboratório essas ferramentas, tá? São as ferramentas primárias que a gente vai ver. Eita, tá difícil hoje. Sobre o alinhamento, gente, a gente pode ter um alinhamento simétrico ou assimétrico. Isso para tudo, né? Isso aqui eu trouxe como exemplo um material gráfico de uma revista. Então, olha só, quando a gente sabe o certo, a gente pode fazer o errado. Então, vamos aprender primeiro como fazer o certo e depois a gente pode, né? Então, tudo isso que está aqui está dentro de um grid, está dentro de uma régua. Por mais bagunçado que possa parecer estar, está organizado. Dá uma tranquilidade de olhar, não dá? Por mais bagunçado que esteja. O grid, gente, são linhas imaginárias, não é imaginária, porque a gente tá vendo, mas são linhas que guiam a gente pra gente deixar tudo alinhado dentro do conteúdo que a gente tá criando. Então ali, por exemplo, a gente tem 2 blocos, né? Tem o bloco da imagem, tem o bloco desse texto, que ele não tá alinhado com a imagem, porém ele tá bem distribuído ali, e tem aquele outro bloco ali. Eles estão um em cada canto, porém eles estão regrados aqui. Eles estão dentro de uma grid. Então, por isso que dá esse equilíbrio visual. Por mais que eles estejam um para lá, outro para cá. Outro exemplo de grid aqui. E esse exemplo é muito legal. Por quê? Alguém já ouviu falar no termo responsivo? Ah, é um site responsivo. É aquele site que a gente entra pelo celular e ele se adapta ao formato do celular. A gente não precisa ficar dando zoom para ler o texto e passando, não. O texto, 4 palavras, ele quebra para a próxima. 4 palavras, quebra para a próxima. Isso, conforme vai aumentando o tamanho do dispositivo, ele vai se adaptando. Isso a gente chama de responsividade, tá? Então ele vai fazendo exatamente isso, ó. Vai aumentando e vai aumentando os blocos, tá vendo? A questão do espaçamento, se vocês forem no browser, no navegador, apertar o botão, acho que é F12, né? Isso, vocês vão acessar a parte ali, parte do desenvolvedor, né? E aí, lá embaixo tem a parte do CSS, que é composto pela margem, pela borda e o pacing ali, ó.
Então, isso tudo é o espaçamento que tem, por exemplo, de uma imagem. Se você selecionar lá no navegador uma imagem, você vai ver que nessa imagem tem todos esses elementos aqui. A gente vai ver isso em aula lá daqui a pouquinho no laboratório também, tá bom? Na prática. Espaçamento. No Design System, a gente coloca como regra espaçamento múltiplo de algum número. Então, por exemplo, a minha regra de espaçamento é múltiplo de 4. Então, é 4, 8, 12 e por aí, né? Então, ali, por exemplo, a gente tem o múltiplo de 4 também, que dá 24 ali na distância entre um ícone e outro. Tá vendo? E a gente segue todo esse padrão para o aplicativo todo. Isso faz com que a gente tenha, além de uma padronização, uma resposta. Quanto de espaço que eu coloco aqui? A gente já sabe, né? A gente costuma usar, por exemplo, 32 para quando a gente quer um espaçamento maior. E aí, com o tempo, a gente vai pegando esse negócio de espaçamento. Olha só, um exemplo aqui visual. Olha esse texto, os dois blocos estão juntos. Ele dá né? O segundo não dá uma impressão que ele está mais organizado? Tem cada item separado. Aqui também é a mesma coisa do que eu expliquei. Tem o espaçamento vertical e o horizontal, né? Aí agora o segundo é a ênfase. A gente pode ter ênfase para diversas coisas, né, de diversas formas. A primeira é o contraste por cor, que a gente dá um impacto, né? Então a gente pode usar cores contrastantes para dar esse impacto, essa ênfase. E aqui a gente usa o preto, o vermelho, dá aquele, né? A hierarquia por peso. Nesse site, olha só, o olho da gente não é direcionado para a primeira palavra ali, ó. Pode nem parecer que está tão mais espesso do que as outras fontes, mas ela tá pesando mais ali na tela. Então, a gente tem mais destaque para aquilo. Hierarquia por tamanho. Aqui é uma peça comum, né, que a gente vê na internet. O título, ele dá mais destaque, mas não tem tanta diferença do texto de baixo, né? Ele não é tão menor. O texto de baixo, a diferença é que ele está em caixa baixa. O de cima, ele está em caixa alta, então ele está gritando. Aí, ó, leia a legenda, pequenininho. Então, a gente faz essa hierarquização de conteúdo. Tipo, ó, a gente está falando que é mais importante é o maior. Ou o que está em negrito ali. Depois, o que for também relevante para o material, mas não tão importante, a gente coloca menorzinho no cantinho. Aquelas letrinhas de remédio, né, de comercial que eles colocam lá embaixo, sabe? Hierarquia por fonte. Olha essas peças, observem essas peças. A gente tem diferentes fontes contrastando. Isso dá um equilíbrio, né? Olha só. Ali a gente tem uma fonte muito pesada e embaixo uma fonte cursiva, que dá esse equilíbrio. A gente vai falar mais pra frente sobre as fontes também. E por fim, a repetição. O que consiste a repetição? É a gente pegar todos os elementos de design e deixar no padrão. O que é isso? Então eu criei uma identidade de marca para minha empresa. Consiste em logo, no padrão de cores ali, eles têm 5 cores, né? Ali pode parecer que não é uma cor, mas é uma cor ali no final. A fonte utilizada é essa, o padrão visual é esse. Então, além das cores, eu uso também essas imagens que passam alegria, que passam, né? Enfim. Quando você olha para isso, não parece que é tudo a mesma coisa? É um conjunto ali, né? É um conjunto de coisas que você vai seguir para todas as suas outras peças. O que isso quer dizer? Cada um desses quadrados aqui é uma campanha. Aliás, tudo é uma campanha, mas cada um é uma unidade. Então, o primeiro usou a foto da moça ali com o símbolo da empresa e
ali embaixo o texto complementar. No segundo, a mesma coisa. Todos esses são diferentes uns dos outros. Porém, a gente olha e fala assim, nossa, é tudo da mesma coisa. É tudo da mesma empresa. Entende? Olha só, essa daqui é a mesma coisa. Sabe o que é legal? A gente pode montar qualquer coisa com esse conceito. Então, por exemplo, eu quero falar que a cantina da escola, eu gosto dos salgados lá da cantina da escola. Vamos supor. Aí, em uma peça, eu posso colocar uma foto de um croissant e uma frase em cima. Aí, no outro, eu posso colocar uma coxinha, entendeu? É uma unidade, você cria uma campanha. São peças diferentes, são fotos diferentes, porém é da mesma coisa. Aqui só mais alguns exemplos, não estou conseguindo dar zoom. Deu para entender, gente? Não é difícil, né? Agora a gente começa com cores. Círculo cromático, acho que vocês viram no prézinho isso, né? Mas é só pra gente dar uma relembrada. Primeiro a gente tem as cores primárias, cores secundárias, terciárias, que é a combinação da primária e a secundária, as cores quentes e as frias. Aí a gente tem o que a gente chama de cores análogas, que são cores que no círculo cromático ali, uma fica do lado da outra. Então a gente fala, combina, tipo rosa e vermelho. São cores próximas, vermelho e verde. Aí as cores complementares, pode parecer que tá bagunçado aqui, mas o que é complementares? O vermelho é complementar ao azul, é o oposto, tá? Cor complementar é o oposto. Aí tem uma infinidade aqui. Tem a tríade cromática que a gente pode fazer desse jeito ou desse. Tem as cores análogas também, que a gente pode pegar tanto as cores uma do lado da outra, quanto uma outra do outro lado, como o azul. Então, enfim, tem uma infinidade de cores, tá, gente? Se for pra ficar falando aqui... Aí tem um site aqui, olha... Pra você não precisar ficar fazendo isso manualmente. É um site da Adobe, eu deixei o link no material. Olha só que legal. Conforme vocês vão mudando aqui, ó, ele vai te dando uma paleta aqui embaixo. Super fácil, né? E aqui você pode mudar as configurações. Então, por exemplo... Ó, aqui tá como cor análoga. Então, vamos colocar o tríade que eu acabei de falar. Tá vendo? Então nem precisa decorar nada, é só entrar no site mesmo. Quadrado, ó, aqui é um outro tipo. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Então aí tem dois links, tá? Tem esse que eu acabei de abrir, que é o do Adobe, e do Google Colors, que eu vou abrir daqui a pouquinho. Ainda sobre cores... Hoje a gente vai falar bastante sobre cores. Agora a gente vai falar sobre brilho, contraste e saturação. Como que se forma o brilho e o contraste? Primeiro a gente escolhe uma cor qualquer. A gente escolhe um nível de intensidade do brilho. Então, quanto mais brilhante, mais neon vai ficar essa cor. Então aí, quanto menos o brilho, mais sóbria vai ficar. E o nível de saturação. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Saturação é a quantidade de cor que tem, tá? Então, olha só, nesse exemplo. Construção de cor pastel. Cor pastel é aquela cor clarinha, cor de casamento, né? Então, a gente usa uma cor qualquer, usa um brilho bem baixo e uma cor muito saturada. Aí, ela fica clarinha. Aí, a cor sóbria que eu acabei de falar, né? A saturação é bem baixinha, o brilho é mediano e a gente tem uma cor ali. Pode ver que a cor que a gente setou ali em cima é quase um laranja, né? Mas a cor final ficou essa. E a cor neon é tudo de tudo, né? É o final de tudo. É muito brilho, muita saturação que dá aquela cor. Beleza, gente? Deu pra entender? Aqui, quando vocês forem escolher uma cor para algum projeto, vocês têm que tomar alguns cuidados, principalmente quando vocês forem desenvolver para
pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas que não conseguem enxergar direito, daltônicos, etc. Esse texto pode parecer que está bem legível, e está legível mesmo. Porém, esteticamente, ele não é legal, e eu vou explicar o porquê. Esse efeito aqui é o efeito que a gente chama de aberração cromática, que é quando o vermelho e o azul, eles ficam juntos e aí fica uma borda, que eu vou mostrar aqui agora. Ó, é um 3D, né, gente? É o 3D. Olha só, nessa foto, vocês estão enxergando a aberração cromática nas laterais da árvore ali? Vou dar um zoom. Ó, e isso vocês podem observar em foto que vocês tiram, tem essa aberração cromática, se vocês não fizerem correção e tal. Quando vocês tirarem foto, principalmente de árvore, isso acontece muito por causa da refração da luz. Quando vocês tirarem foto de árvore, deem um zoom para ver se ficou com aberração cromática, porque geralmente fica. E aí, beleza, né? A gente tinha aquele problema de aberração cromática, que é uma cor muito gritante, com uma cor muito gritante por cima, que fica pavoroso para os nossos olhos. E o problema de legibilidade, que é o problema de contraste, né? E por que isso é um problema? Porque, vamos supor que vocês trabalhem num banco, vocês vão trabalhar num banco. Não pode subir nenhuma tela, não pode subir nenhum aplicativo, nada, se não tiver passado pelo teste de acessibilidade. O que é isso? Você tem que fazer o contraste de cores, que eu vou mostrar agora pra vocês. E ele mesmo dá a nota, tá? Então, olha só que legal isso aqui. Eu coloquei o link lá também, tá? É só clicar. Vou dar um zoom aqui. Então, a gente escolhe duas cores. Aqui, a gente pode tanto colocar a cor já pronta, hexadecimal, ou então a gente clica aqui e escolhe uma cor só pra gente testar, né? Então, eu vou escolher essa cor de frente, então a cor do texto, e essa cor de background. Ó, aqui o contraste deu 2.8 para 1. O que significa isso? Falhou em todos os testes, ó. Um texto grande, um texto normal, não passou. Texto grande, não passou. Objetos dentro da interface, também não passou. Então, assim, ou seja, a minha legibilidade para isso tá péssima. Eu vou ter que escolher uma outra cor. Então, vamos trabalhar aqui, ó, para ver se a cor vai passar no teste. Ó, passou, tá vendo primeiro ali, ó? Esse aqui. Qual é a média do valor para poder passar? Depende, ó. Aqui, ó, a gente tá no 5, já passa. No 5. Quem define essa média? É o padrão de visualização. É uma coisa computadorizada mesmo, não é? Foram feitos testes, eu acho, para fazer esse padrão. Aí, olha só, conforme a gente vai aumentando aqui, ó, pode ver que embaixo aparece o exemplo, tá vendo? Conforme a gente vai aumentando, o texto também vai passando. Para banco, a gente tem que passar por todos esses testes, tá bom? Deu pra entender, gente? Quer que eu passe de novo? Beleza? Peraí. Beleza. Sobre a paleta de cores, eu já mostrei pra vocês lá a ferramenta, né, que dá pra gente montar, mas ó, aqui eu trouxe também de material, esse material fica disponível, né, pra vocês, algumas paletas, então ó, cores pastéis, cores brilhantes, aí cor de primavera, verão, outono, inverno. Mais algumas? Professor, vou fazer uma pergunta. Pode falar. Nosso colega. Design digital. Então o que acontece? Você fez faculdade, provavelmente você vai saber dizer isso. Tem uma predefinição das cores, alimentação de cada publicidade que vai fazer, certo? Sim. Não, sim. Geralmente sim.
porque a alimentação puxa uma cor mais quente, creio eu, né? Ah, você tá falando de psicologia das cores? Isso. Aí eu acho que a pergunta dele se encaixa nessa. Quem que pré-definiu as cores de acordo com aquela regrinha do sistema que foi criado ali? Ah, ali? Ah, foi feito o teste com pessoas com baixa visão. Ah, sim, já foi feito tudo no estudo, depois criou esse site. Isso. Esse não é o único site. Isso é um padrão já pré-definido, já definido no mercado. Através de estudos. Isso. E esse é um dos sites que faz esse teste. Entendi. E sobre a psicologia das cores, eu até resolvi tirar porque, gente, é uma coisa que não tá... A câmera não tá pegando? Tá na televisão. Gente, não tá... Mas não tá me acompanhando? Não, mas eu tenho que... Dá pra puxar? Chega ali perto pra ver se vai trocar isso aqui. Ai, pegou. Tá. Tava cochilando. Ai, agora ficou doido o negócio. Ai, Deus. Vira pra mim, por favor. Tá te olhando agora. Viu? Vira pra mim, por favor. Não, o celular mesmo. Não, o celular direto. Ei, Michel, eu empurro um pouco. Pode empurrar isso. Se não der, deixa. Porque, esse negócio aí... Falei mal dele, foi com a minha cara. Os direitos autorais disso aí. Mas não pega vocês. Quer dizer, pega um pouco, sim. Quem assistiu viu que pegou um pouco. Eu até deixei um zoom. Gente, deixa. Deixa quieto. Quem for assistir a aula vai assistir vocês. Não tem problema. Ele gostou da televisão e do ar-condicionado. É um patrocínio. Tá querendo as cores aí. Nossa, desisto. Mas enfim, né? Aí você falou sobre a psicologia das cores. Isso não é um consenso, tá, gente? É uma opinião minha. Mas eu acho que esse negócio de psicologia das cores é uma bobagem, assim. Por quê? Explico, né? Porque o vermelho é a cor... Muita gente fala que é a cor da fome. Mas também é a cor da guerra. Tem sangue. Então é a cor do ódio. É a cor do amor. Então, assim, gente, olha as dicotomias, né? Então tem a cor do amor e a cor do ódio. É a mesma cor. Você entende? Então o branco é da paz, mas também representa o esquecimento. Então, assim, não dá pra gente bater o martelo e falar assim, não, a cor tal representa tal. Não! Você não vê o Starbucks? O Starbucks, a cor dele é verde, gente. É uma cafeteria. Né? Uma cafeteria de, sei o quê, marrom, né? Tom de marronzinho, assim, e tal. Tudo bem que o café, acho que é verde mesmo, né? O café. Acho que eles remetem ao café. Mas assim, se você for parar pra analisar, não tem muito a ver, né? Sereia, né? O que tem a ver uma sereia, entendeu? Então assim, gente, não se prenda a isso. Ai, nossa, psicologia das coisas. Não, eu não acredito nisso. Pra montar um game, aí tem tudo a ver. Porque assim, o personagem fica com ódio. Aí ele vai... Sim, até... Exatamente, mas assim, pra representar reações, é super válido. Então, por exemplo, quando a gente tá fazendo feedback instantâneo. Por exemplo, a gente erra alguma palavra, aparece em vermelho lá embaixo. A gente sabe que tá errado. Então, já é um padrão conhecido. A gente não vai reinventar a roda, né? Porque a gente acha que tá errado, porque a gente acha que tá certo, enfim. Deixa eu só dar um exemplo, então, rapidinho, só pra ficar mais claro. A senhora trabalha no Itaú. Sim. Certo? Então, eles vão predefine uma cor para poder atingir o público dele. Você que faz a cor lá, se for aprovado, vai embora. Não, tem é o que ela falou, tem o padrão, como é que chama aquilo? É o design system, corporativa. Isso. Então o Itaú, por exemplo, é laranja. Já é o padrão dele, azul, né? É que o azul é o logo, mas o fundo e toda a identidade é laranja. Você abre o aplicativo, todo detalhezinho lá é laranja. Então o antigo era azul? Não, ele ainda é azul. É que olha só. Azul escuro, né? Mas o fundo é laranja. O logo, aquela caixinha é azul. Olha só como confunde, tá? Gente, eu peguei um freela uns dias atrás que
que engenheiro, né, gente? Nossa, engenheiro, eu tenho um preconceito de engenheiro porque eles não entendem essas coisas. Não, eles não entendem essas nuances dessas coisas, né? E aí eu fiz, por exemplo, um material onde a sacolinha era azul, que é o fundo, né? O fundo da sacolinha é azul e a cor era branca, a cor do texto. Aí a pessoa falou assim: não, mas a cor da nossa marca é azul. Eu falei assim, sim, a gente tá usando azul no fundo. Não, mas o escrito tem que ser azul. Você entendeu? A rigidez cognitiva. Então, assim, tem gente que nem o McDonald's. Gente, vocês vão no McDonald's, vocês compram um lanche lá, nem tem a marca do McDonald's, é só um pedaço do M, assim. Não tá escrito. E você sabe o que é, entendeu? Então, assim, não precisa ter todo esse... se você criar uma consistência de marca bem feita, as pessoas vão reconhecer, independente de você usar sempre a mesma cor. Gente, para vocês terem uma ideia, como essa parte de cor, ela influencia. Eu trabalhei no Santander, no Banco Santander, e tudo lá dentro era branco e vermelho. Tudo, parede. Você acostuma com aquilo, gente. E você fica tipo, sendo criado daquele jeito. Até o meu quarto tem uma parede vermelha, tá? O quarto que eu durmo tem uma parede vermelha. O povo chega em casa, olha e fala, nossa, vermelho no quarto não se agita. Eu sou tão acostumada com aquele vermelho que pra mim não agita. Só que quando o Banco Santander comprou o Banco Real era tudo, os móveis de Santander eram brancos e as paredes vermelhas, tudo vermelho, até a florzinha que eles punham na mesa da gente era vermelha, gente, era Gervais. E quando ele comprou o Banco Real já tinha uma pegada de sustentabilidade, já era uma outra pegada. E ele tinha os móveis assim marrom clarinho e as paredes verde água, né? O verdinho, alguém lembra do Banco Real? Tá? Aí o pessoal do Real foi sendo transferido pro prédio do Santander para fazer treinamento. Chegava lá, eles falavam assim, ai meu Deus, eu não aguento ficar aqui, esse vermelho me agita, me irrita. Aí eu falava, meu, que frescura, né? Aí o povo sempre reclamava. Aí chegou uma época que nós fomos transferidos, a minha área foi transferida para um prédio que estava sendo esvaziado do Banco Real na Paulista, que a gente ia fazer a integração, né, dos bancos, e a gente estava fazendo meio antes da hora e tinha que fazer meio escondido. Então mandaram a gente lá para o prédio que já estava desocupado lá do Banco Real. Ai, gente, cheguei lá, aqueles móveizinhos, né, beijinho, né, clarinho, madeira clarinha, e aquela paredinha verde água. Meu Deus! Eu voltava do almoço, mas dava um sono tão grande que aquela cor dava uma relaxada na gente, né? Aí eu falava, gente, eu falava pro povo que era frescura. Mas imagina eles naquele verdinho clarinho, paz e amor, e pro Santander lá no vermelhão, eles sofriam mesmo. Então, a senhora falou uma coisa interessante, a psicologia. Sim, não, Sim, não, mas as cores interferem na gente, né? A identidade visual do Santander é o vermelho e branco. Sim, não, que é aquela coisa ativa. Igual você vê o Mac é vermelho e amarelo, aí você puxa um hambúrguer, um laranja, um hambúrguer aqui pra pegar. O que ela quer dizer é que numa criatividade, você não precisa ser rígido naquilo, né? Entendeu? Por exemplo, Starbucks é verde, né? É verde, uma cafeteria é verde. Quem iria falar é verde? Mas alguém criou aquilo, deu muito certo, ele é mundialmente famoso e se reconhece ali pelo verdinho, marrom, com a sereia. Sim. Sereia no café, onde tem a sereia? Alguém assistiu Nascer que uma sereia lá na novela? Não, né? Tá, do café. Então é isso que ela está dizendo, que a gente precisa ser tão rígido, né? Agora que as cores emitem algumas sensações, elas emitem. Né? Sim. Mas assim, não precisa ser rígido no layout, no design. Isso, não é isso. Isso. É isso Um mesmo. exemplo válido, eu já me confundi muito. Igreja Bola de Neve, eu jurava que era uma loja de surf. Bola do quê? A Igreja Bola de Neve. A igreja parece a porta dela parece loja de surf. De surf? E é uma igreja. Eu achava que era por causa do nome, porque do nada eles meteram em inglês lá, tá ligado? Sem sentido nenhum. É porque
eles tinham um público, eles queriam atrair um público mais jovem. Mas parece loja de surf. Mas eu acho que é uma prancha de surf. É uma igreja só. Não, mas a identidade deles tem uma prancha. Eu pensei que era uma loja de surf. Ah, uma loja! Ah, tá. Sim, sim. Então, é isso aí. Não, e assim, esse negócio que a professora falou, isso aí faz muito sentido, porque tem uma cadeia, acho que na Noruega, país de primeiro mundo lá, que eles colocam a parede cor-de-rosa, que diz que acalma os presidiários. E realmente fizeram um teste lá, parece que funciona. Mas é isso aí que eu quero dizer, que assim, por exemplo, eu vou criar uma marca de água. Eu vou começar a pegar a água lá da fonte, vou começar a engarrafar e vou começar a vender água, então eu vou criar a minha marca. Então vai ter que ser azul. Você tá entendendo? É esse o ponto que eu quero chegar. Não precisa ser azul, gente. Você lembra daquele carro de Fórmula 1 que era rosa? Porque eles eram patrocinados por uma marca de água? Você chegou a ver? Não. Vocês lembram disso, gente? Um carro de Fórmula 1 que era rosa. Foi lá no 2000 e pouco. Faz tempo. Aí eu lembro que várias equipes não fizeram patrocínio, era uma marca de água. Porque tinha que pintar o carro de rosa. Então eles não queriam. E era patrocínio. É um rosa clarinho, meio. Sei. Virou uma polêmica aquilo. Aí eu fui procurar saber quem que é esse patrocinador. Aí era uma marca de água. Bonafonte. Aqui. Não era uma marca famosa. Não era famosa? É porque o Bonafonte é um bege, assim, né? Mas era bem rosinha mesmo o carro. Assim. Tinha preconceito. Você vê, gerou preconceito por ser rosa, ainda gerou isso, preconceito. Então. Tem a ver, né? É isso. Bom. E eu nunca imaginaria que seria um patrocinador de água. Aqui, o carro. Fechou? Alpine. Não, é da Alpine. Deixa eu ver se liga a internet, eu mostro pra eles aqui. A Alpine, ela pôs o rosa, é o carro, né? Mas deixa eu ver o patrocinador. Oi. Pelo que eu aprendi, é que as cores expressam sentimentos. Cada cor tem um determinado sentimento a ser passado, né? Aí, tipo assim, dependente da cor, tem uma que são mais fortes, que elas podem só transmitir, né? Ficou bonito, né? Ali, a Alpine acerta patrocínio com... Coloquei ali, ó. Então, mas qual que é a marca? Eu acho que é BWT, né? É isso mesmo, ó. Aqui é o carro. Ó, melhor tecnologia de água, olha lá, ó. Oi? Esse era o cara de remédio. Parece Mentos. Lembra Mentos? Eu lembrei Mentos na hora. Aquele teatro rosa. Como e por que a BWT patrocinar a Fórmula 1? Eu vou ler aqui, depois eu vou. Pessoal, olha só. Marca de água austríaca. Ó, gente, a gente tem então a divisão das cores. As cores de impressão e as cores eletrônicas. A gente vai começar agora pelas cores eletrônicas, que é o RGB e o hexadecimal, tá? Começando pelo RGB. RGB é usado em telas de TV, celular. Normalmente assim, a cor é a mesma, tá? Mas a gente compõe o RGB da seguinte forma: tem o azul, o vermelho e o verde, e aí cada uma dessas cores compõe um número aqui. Deixa eu passar aqui. Na tela do celular a gente sempre vê as cores amarela, rosa, branca, mas tudo isso não passa de uma mentirinha montada diretamente no seu cérebro. Se a gente der um zoom, a gente vê que na tela do seu celular tem apenas lâmpadas bem pequenininhas, que só brilham verde, vermelho ou azul. Variando simplesmente a intensidade do brilho de cada uma, a gente começa a ver as cores que nós vemos. Sabe que nessa tela branca? Olha que legal isso, gente. Ele tá com uma máquina que ele dá um zoom imenso no celular. Ele tá ali na cor azul do... Ó o zoom. Vou puxar agora na parte branca. Gente, tá vendo que não é branco? Vamos ver no
Não é branco. Isso é muito louco. Nossa, como o meu cérebro é burro. Não, gente, é assim. Olha o amarelo, como que é de pertinho. Cadê o amarelo? É vermelho e verde só, gente. Na tela do celular a gente sempre vê as cores amarela, rosa, branca. Legal, né? Vocês sabiam que era assim que era construídas as cores dos pixels? Não é pixel que chama, né? É ponto? É pixel, né? Lá tá escrito. Se você já trabalha Agora do hexadecimal, gente, eu vou pedir pra vocês prestarem atenção porque tá baixinho. com design há um tempo, então provavelmente já viu o sistema de cores hexadecimal em algum lugar. Eles são utilizados para representar as cores de maneira numérica. É o mais simples possível. O código RGB, por exemplo, funciona com 9 números, onde nós temos 3 caracteres para cada cor. No caso aqui do hexadecimal, são apenas 2 caracteres por cor, o que torna ele muito mais simples e até mais utilizado e rápido de ler. Essas são suas principais vantagens. Mas você sabe como ler? É mais simples do que parece. Olha só. São 6 caracteres, sendo que os 2 primeiros representam vermelho, os 2 do meio representam verde e os 2 finais representam azul. Você pode preencher cada espaço desse com até 16 caracteres diferentes, sendo que F representa o máximo de intensidade e o 0 representa o mínimo. Se eu coloco o FF aqui, então eu estou colocando 100% de intensidade do vermelho. É assim que nós formamos todas as cores. 100% no vermelho, 0% no verde, 0% no azul, eu tenho vermelho. 0% no vermelho, 0% no azul e 100% no verde, eu tenho verde. 0% no vermelho, 0% no verde, 100% no azul, eu tenho azul. Olha, por exemplo, aqui no caso do amarelo. 100% de vermelho, mais 100% de verde, mais 0% de azul, eu tenho o amarelo. Dessa maneira, nós conseguimos representar milhões de cores de uma maneira simples e muito adaptável para vários programas diferentes. É o principal sistema para a web, por exemplo. Gente, deu pra entender ou vocês querem ver de novo? Tem alguma dúvida? Eu sei que é meio complicadinho, mas assim, se você pensar parte por parte, então a gente tem ali a primeira parte, que é uma cor, a segunda, que é a segunda, e a terceira, que é a terceira. Não tem como errar, né? E aí depois, daqui a pouco a gente vai pra lá, e aí vocês exploram também no Google. Tem essa ferramenta do Google que pouca gente sabe, isso é muito legal. Eu vou abrir aqui online pra vocês verem. Então, o hexadecimal, como que a gente começa ele? Com cerquilha, né? O jogo da velha. Então, a gente coloca o jogo da velha aqui no navegador do Chrome. Tem que ser no Chrome, tá, gente? Porque essa ferramenta é do Google. Então, né? Uma coisa leva a outra. Então, vamos colocar aqui FF, FF, FF. Vai dar branco. Olha só que legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? Isso aqui é a ferramenta do Google, ó. Eu não entrei em software, nada, em site nenhum. E aí, o mais interessante é que aqui embaixo, ó, ele mostra pra mim o CMYK, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o RGB, que a gente acabou de falar, né? Todos os padrões. E o hexadecimal, que tá aqui em cima. Eles deixam até um botãozinho de copiar aqui pra facilitar a vida de vocês, pra vocês usarem nos projetos. Beleza? Facinho, né? Então tá aqui o material, acessem pelo link da TV, quando vocês forem acessar no computador. E agora a gente vai falar, alguma dúvida de cor eletrônica? Não? Tudo bem? Tá. Agora a gente vai falar sobre cor de impressão. Tem a cor, o padrão CMYK e o padrão Pantone. O padrão CMYK, eu vou começar lá, né, quando começaram a imprimir, porque a gente tá falando de cor. Ué, mas isso aqui tá em preto e branco? Mas por quê? Eu trouxe isso pra vocês. Quando eles começaram a imprimir em massa os jornais, eles eram assim, eles eram em retículas. Então, quando a gente vê de pertinho, a gente vê os pontinhos. Peraí. Tem que pensar. E quando a gente vê de longe, a gente vê a imagem ali que nem parece que tem pontinho, né? Eu vou dar um exemplo muito legal aqui. E aí, eu vi na minha faculdade de publicidade, tá, gente? Então, vou pedir para vocês não falarem agora. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia
e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Ah, sei quem é. O bigodinho. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Muito bom, né? Impactante, né? Mas enfim, só para vocês entenderem esse conceito aí. E aí, quando foi introduzidas as cores e tal, como que era esse padrão de impressão? As impressoras assim em grande escala, elas imprimiam uma cor em cima da outra para formar, né, aquele padrão lá de cores que eu acabei de mostrar. Ah, então o vermelho e o amarelo, eu nem sei qual cor que dá, mas assim, você junta essas cores e aí forma outras. Então, como não tinha tanta tecnologia, era assim que era feito, né? Combinando essas cores, dava o preto, tá? Acho que tinha o preto separado também, né? Mas combinando, jogando uma por cima da outra, também dá preto. Por que isso? Porque o papel, ele não tem luz atrás, o celular tem, né? Então, se a gente combinar as cores no celular, não dá preto. Isso é meio óbvio, tá? Então, no padrão CMYK, a gente tem essas cores aqui. A gente levava para o cliente ver, de publicidade, eram lâminas assim, plásticas, cada um, para montar para ele ver como que ia ficar o anúncio dele. Eram lâminas com as cores, eram 4 lâminas, o anúncio 4 cores. Ia montando uma em cima da outra? Você montava e levava para o cliente aprovar. Nossa, olha, não sabia. Uma em cima da outra mesmo, para ele ver como ia ficar impresso. Gente, olha isso. Arcaico, né? Tô chocada. E de 2 cores, né? Era só o preto e o branco. A gente punha ali. Então. Montava, né? O layoutista montava e a gente levava pro cliente lá, assim, pra ele aprovar. Nossa. Eu nem sabia disso. Trabalhão. Pois é, hoje a gente faz o negócio da internet em 10 minutos só aqui. É porque ele fazia o anúncio, ele fazia na prancheta, com guache mesmo. Fazia, né? Pintava, você levava pro cliente, não, quero que muda só isso aqui. Só isso aqui, ele tinha que ir pra lá, ele tinha que fazer outro de novo. E a hora que ficava pronto o anúncio, antes de imprimir, a gente levava assim, porque já era o material que eles usavam para impressão. Então você levava bonitinho assim, ó, um em cima do outro, não podia, se caísse no chão, espalhasse, ele ficava ferrado, tinha que montar direitinho. Meu Deus. Aí levava pro cliente, ele dava ok, aí você levava pra gráfica para imprimir. Nossa. Não, ele nem faz tanto tempo. Muito assim. trabalho. Não faz mesmo, né? Se for para pensar, foi o quê? Na década de 70? Eu comecei a trabalhar com publicidade em 87. Então. 87. Não faz muito tempo mesmo. Ó, gente, de perto, olha como que fica, tá vendo? É bem parecido com aquele vídeo do celular que a gente viu quando deu zoom, né? Mas é essa combinação, ao invés de ser assim, né? Ele é bolinha. Era o acetato, acho que ele chamava. É porque é transparente, né? Então. Aqui, gente, eu vou até tirar o áudio. Peraí. Tem um vídeo aqui que ele mostra hoje as impressoras mais atuais, né? Como que é a montagem das cores, uma por cima da outra. Olha só. Primeiro jogou o amarelo, jogou o azul, ficou verde. Aí jogou o vermelho e já ficou roxo. Basicamente isso, tá? Aí o Pantone, qual que é a diferença, né, do Pantone? Se é uma cor para impressão, por que o Pantone é diferente? Porque quando a gente imprime, como vocês viram, a cor, ela pode ficar diferente. Por quê? Porque não é assim, o pontinho pode ficar aqui e o outro pontinho pode ficar um pouquinho pro lado. E isso pode dar uma diferença visual. O Pantone, o que ele faz? Ó, o CMYK a gente combina as cores e fica essa cor. Mas o Pantone,
são as 4 cores juntas, entendeu? É a cor já misturada. Então, tem a máquina ali, tem uma máquina especial que imprime Pantone. E por que isso, né? Fala assim, mas a gente já tem a cor Semic, pra que tem a Pantone? Por quê? Tem marcas muito caras que fazem questão. Por exemplo, a Tiffany's, que é uma marca de altíssimo padrão de joias, e tem o azul Tiffany. Todo mundo já viu essa cor, né? Essa cor lindíssima. E eles têm uma cor na tabela Pantone. Pra vocês terem uma noção da relevância dessa marca. Tem o vermelho Coca-Cola. Afinal, né, se a gente colocasse um vermelho um pouquinho mais fechado da Coca, todo mundo ia saber que era Coca, mas eles, quando a empresa tem muita grana, eles fazem questão de manter intacta ali a marca deles. É isso, por exemplo, que diferencia uma camiseta da 25 de março e uma camiseta de marca, né? Porque da 25 de março eles imprimem de qualquer jeito, você vê que tem alguma coisa de errado ali. E o azul Nivea. Nossa, não sabia que ele era uma cor. Tem um monte de... Depois você vê no site da Pantone, tem várias marcas que patentearam, né? Na verdade, esse negócio de patentear não é patenteado. Eles colocam um nome, mas qualquer um pode usar a cor. É uma cor, né, gente? É um registro, isso. Isso. Mas, por exemplo, professora, que nem Black Vanta. Black Vanta? O preto mais escuro do mundo, Black Vanta. Somente uma pessoa tem a receita dele, que é o criador dele. Eu nem conheço essa cor. É aquela cor preta que, se você colocar em qualquer lugar, some a coisa. Sério? Ela é 100% sem luz, sem brilho. Depois você escreve pra eu incluir no material? Eu nem sabia disso. Ela é. O criador tem a fórmula e deixa a patente pra ele. Não quis deixar pra todo mundo. Aí veio um segundo cara que criou uma segunda Black Vanta e falou, gente, tá aqui, toma. Pode usar. Sempre tem o democrático, né? Sempre vai ter. Mas legal, eu não sabia disso não. Eu vou querer o nome certinho. E aí, gente, qual que é a diferença na prática da cor eletrônica e da cor de impressão? Dá pra ver, né? É original, é de Paraguai. Porque assim, quando a Semic, a cor de impressão, não tem o brilho do celular. O brilho do celular faz a cor ficar brilhante, né? Faz a cor ficar saturada, né? Então, essa é a diferença. Por exemplo, se você imprimir uma foto super saturada, ela vai perder um pouquinho da cor. E aí a gente tem técnicas também de converter o arquivo para o Semic, para justamente não perder esse brilho. Tem umas técnicas, mas isso não vem ao caso porque, né, é só uma introdução mesmo. Aí agora, gente, a gente vai para a parte ali de resolução, bitmap. Vocês vão entender. Isso daqui é de impressão. Quando uma impressão está em baixa resolução, a gente fala que o PDI está baixo, o DPI está baixo. Então aqui, olha só a quantidade de DPI, 10 DPI, quase nem dá para ver. Ali, 300 DPI, que é um número de impressão, tá bem nítido. Então essa é a diferença de quando a gente seta a quantidade de DPI num arquivo. Aí aqui de PPI é de pixel, tá? É a mesma coisa da impressão, só que a diferença é que é pelo celular, né? Pelo meio eletrônico e não impresso. Então ali a gente tem os pixels, quadradinhos, né? Quando a gente tem um PPI, claro que é bem mais pixelizado que aquilo, né? Aquilo só pra a gente ilustrar. E ali quando tá com mais pixels agrupados, daí ele fica com mais resolução. Aqui é um atalho, também não é tão relevante, tá? Mas é um atalho do Photoshop ali, ó, que a gente coloca a resolução onde tá destacado em vermelho, a gente coloca 300 dpi para impressão e 72 dpi para web. E aí você fala, mas eu quero a melhor resolução no meu site. Não adianta, porque a partir de 72 o olho humano não consegue processar. Não tem diferença. Aí o que vai fazer diferença é que seu site vai ficar pesado. Aí a imagem vai demorar para carregar. Vários problemas. Tá?
Aqui é um exemplo de construção pixel a pixel. Gente, isso daqui... Eu fui na casa da minha avó. Tem esse quadro de Jesus aqui, que ela é muito religiosa, né? Aí eu fui dando um zoom. Olha só como que é ruim a impressão de um quadro. Isso é qualquer quadro, tá? Se for imprimir. A resolução é muito baixa, mas de longe, olha que perfeição. E aí, isso a gente pensa assim, né? Ah, então eu não preciso de uma resolução muito alta quando o negócio vai ficar longe. E é isso mesmo. Quando a gente imprime em outdoor, por exemplo, que a gente vê a 10, 20, 30 metros de distância, a resolução a gente costuma usar 150 no máximo, né? Porque se a gente usa 300 fica muito pesado, é um arquivo gigante, tem metros e metros. Imagina né? Até imprimir também. Então, não tem porquê, sabe? Então, a gente imprime nos pixels desse tamanho. Basicamente isso. Aí aqui, gente, vetor é esse lado aqui. Bitmap é esse lado aqui. É isso, é brincadeira. O bitmap, gente, é uma imagem fixa. Quando a gente dá zoom em qualquer imagem, a gente vê os pixels da imagem, certo? No vetor, não. A gente pode fazer uma ampliação o máximo que a gente conseguir. Assim, pode ampliar para 1000 vezes, 100 mil vezes, ela nunca vai perder a qualidade. Por quê? Porque o vetor é uma conta matemática. Então, você vai ampliando, ele matematicamente já vai ampliando junto, entendeu? O Figma faz vetor, tá, gente? A gente, nas próximas aulas, vamos explorar também essa ferramenta de vetor. Olha só, a construção de um vetor é assim, ó. Então, a gente liga os pontos, faz a curva, é assim que se constrói. E o pixel é daquele jeito lá, né? Pixel a pixel. Quem aqui conhece aquelas bonequinhas que se chamam doll? Doll Maker? Você conhece? É bonitinha, né? Então, na minha época, gente, no começo dos anos 2000, eu montava essas bonequinhas pixel a pixel. Tipo, eu ia clicando assim, ó, e montava a boneca. Louco, né? Isso no Photoshop, eu não sei agora, né? É no Paint, era no Paint. Não, você consegue lá também aumentar o zoom e apagar, contornar, apagando os quadradinhos. Sim. Photoshop dá pra fazer tudo, né? Photoshop é absurdo. E aí aqui a gente tem os formatos. Quando a gente tem uma imagem, geralmente a gente tem os formatos que a gente pode optar por salvar. Os mais conhecidos são JPEG, PNG. O PNG, a vantagem é que o fundo é transparente. Não se deixem enganar pelos PNGs falsos do Google. Gente, você coloca assim, ó, sei lá, lata de refrigerante .png, porque você quer uma foto com fundo transparente. Aí você vai lá, aparece um monte de imagens, você vai clicar e ele tá com aquele fundo transparente falso. Ai, gente, é de morrer. Pagar. Oi? Tem que pagar. Tem que pagar. É tipo uma demonstração, né? Com licença, professora. Oi? Posso falar com alguém que represente a sala? Claro, é ela. Você quer falar na sala? Tá bom. Pode ir. Ele também é. Você também? Pode. Vai ficar gravado, depois vocês... Fabrício. Chama ele aí. Oi. Se você quiser mostrar pra turma. Ai, obrigada. Eu vou colocar no material. Dá uma dó quando acontece isso. Por quê? O aluno tá entretido. Tem que sair. Mas tá gravando, depois eles podem assistir o final. Tá gravando? Tá. Eu coloco ali, ó, a câmera. Aí eu subo no YouTube. Mas ela te achou agora? Show. Achou. Eu ia perguntar se ia demorar. O quê? Eu ia perguntar se ia demorar pra mim. Porque as sistemas são bem rapidinhas, assim, tipo, recado. Entendi. Não, mas isso aqui acabou já, acabou. Ó, gente, aí formato de vetor, só pra fechar aqui, tá? No Figma, a gente não salva um vetor, a gente faz o vetor e deixa por lá mesmo. Então, por exemplo, a gente faz um ícone. Eu quero fazer um ícone de estrelinha, tal. Daí eu faço lá e já fica por lá. Ninguém exporta, mas se caso vocês precisarem exportar, exporta em SVG. Por quê? O SVG, vocês podem usar no projeto web de vocês. É leve, é mais leve do que uma imagem.
E ela é muito flexível, então se o usuário abrir em um site, ele pode aumentar o tamanho automaticamente. Se ele abrir em um desktop, um celular, ele vai ficar pequenininho, vai ficar perfeito, tá? Então sempre SVG, tá? E dá pra pegar uma imagem JPG e salvar em SVG? Não dá. Não, assim, eu ia falar que depende, porque no Illustrator tem uma ferramenta que você joga uma imagem JPEG e aí você pode converter ela em vetor, mas não fica perfeito. Fica... Porque dá pra salvar em PDF, por isso que eu tô perguntando. Não, mas não é a mesma coisa. Não. É porque muda, né, a estrutura. O pixel é feito de quadrado e o vetor é redondo. Aí já fica ali alguma diferença, sabe? Se eu tivesse aqui eu mostrava, mas é isso. Tem uma ferramenta no Illustrator, quem tiver interesse, que tem lá, assim, vetorização automática, uma coisa assim. Traçado da imagem. Traçado da imagem, isso. É isso aí, traçado da imagem. Fica lá em cima, na barra de cima. E é útil também, porque às vezes você quer vetorizar um negócio que está em preto e branco, ele fica muito bom. Nem sempre. Ai, nossa, lindo. Ah, parece aquele carro Bentley. Nossa, aquele carro é lindo demais. Resoluções, só pra fechar aqui, a gente já acabou, tá? Tem resolução de câmera fotográfica, né? Que, por padrão, eles salvam em JPEG, né? Que é a que todo mundo conhece. Mas tem a resolução... o formato RAW ou TIFF, depende da marca. TIFF, eu acho que é o da Nikon, se eu não me engano. Eu já tive os dois, mas não lembro. E o RAW é da Canon. É isso, né? Mas enfim, cada marca tem seu formato. E qual é a vantagem desses dois formatos aqui? Você consegue ter mais controle de tudo, das informações de lá. Então, ao invés de ser uma imagem chapada, é uma imagem com camadas. Não tem camadas, tá, gente? Mas ali você consegue trabalhar melhor os pretos, consegue trabalhar melhor as luzes. Não fica perdendo tanto, sabe? Mas isso é pra foto. E acabou, gente. E agora, quanto tempo falta? A gente tem meia hora. Vamos lá pro lab e aí tem alguns exercícios pra hoje. Vocês vão entender uma coisa, que os exercícios são sempre pra hoje, tá? Não é nunca pra depois. Ó, peraí, gente, não acabei de falar. Calma. Ó, criação de conta no Figma, criação de conta no Notion. Notion é esse daqui. Vamos explorar, vocês, né, exploram as ferramentas do Figma, esses que eu falei, e fazer aquele teste de acessibilidade de cores, tá? Vocês escolhem 2 cores hexadecimais e fazem um teste lá. Beleza?